Capítulo 11, 28, a palavra de Deus diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que a Bíblia está ensinando? É Jesus que tem que ir na tua casa? É Jesus que tem que ir no seu trabalho? A Bíblia está dizendo: vinde a mim. A atitude para a tua vida mudar tem que partir de você. Se está com problema familiar, se está com problema na sua saúde, se está com uma dificuldade na sua casa, no seu trabalho, você tem que ir até Jesus e o buscar, o invocar, clamar. E quando você vem até Jesus, o Senhor Jesus, Ele trabalha na tua vida, igreja. Deus está dizendo que em muitos momentos da nossa vida, nós estamos enfrentando batalhas na nossa casa, batalhas no nosso trabalho, batalhas na nossa vida conjugal, na nossa vida financeira, mas nós ficamos parados, nós ficamos sem tomarmos atitudes. Mas a palavra em Mateus 11, 28 está dizendo: vinde a mim. Se você está cansada, sobrecarregada, aflita, não sabe o que fazer, Jesus está dizendo: vem até a mim, me busca, e eu vou entregar o alívio para a tua alma. Ele está dizendo que não é ficando na sua casa, não é reclamando, mas é buscando ao Senhor, é invocando o nome do Senhor, é vindo nos cultos, é tomando a atitude realmente de vestir a sua melhor roupa e ir lá no culto, ir lá buscar, ir lá clamar. E a Bíblia diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Só de você tomar essa atitude hoje, de pisar aqui nessa igreja, Deus já está dando alívio para a tua alma. A palavra de Deus diz no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 7, essas palavras: todo aquele que pede, recebe; todo aquele que busca, encontra; e todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Aqui a Bíblia está dizendo que quando você toma uma atitude, há uma reação, há uma resposta. Ele diz que quando você pede algo para Deus, Deus faz o quê? Deus te entrega. Mas se você não pede, você vai receber de Deus? A Bíblia diz o quê? Todo aquele que pede, recebe. Como que você pede a Deus alguma coisa? Através da oração, através de vir aqui no culto e clamar a Ele, buscar Ele. Quando antes de dormir, orar. Quando você está angustiado, orar. Você está pedindo. E Ele diz que todo aquele que pede, recebe. A Bíblia diz aqui também que todo aquele que bate numa porta. Tem como você chegar, fazer uma visita num parente, num amigo, chegar lá na porta e ficar parado na frente da porta? Se você ficar parado na frente da porta, o que vai acontecer? Alguém vai sair? Alguém vai abrir? Mas quando você vai sair, o que acontece? Alguém vem e abre a porta. Sabe o que está acontecendo hoje muitas vezes conosco? A gente está vendo a nossa situação, mas a gente não faz nada para mudar. A gente não toma atitude para mudar. Mas Deus está falando: você tomou atitude, você está aqui buscando, você está aqui batendo, você está aqui pedindo, e Deus está abrindo a porta, Deus está entregando o que você precisa. Você hoje está recebendo o Espírito Santo de Deus na tua vida, porque você veio buscar. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 8, versículo 17: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Olha uma das ferramentas que Deus nos dá: a oração de madrugada. Quem já não ouviu falar, ou vou abrir um propósito de oração na madrugada? Qual que é o intuito disso?
buscar a Deus, buscar a libertação, buscar a cura, buscar a prosperidade, a restauração familiar. Você está tomando uma atitude de buscar, de tocar o coração de Deus, igreja. Não se conforme com essa situação que você está vivendo, não. Não se conforme com essa batalha, com essa luta, mas se levanta na fé e começa a orar, começa a vir na igreja, começa a buscar as madrugadas, começa a invocar o nome de Jesus, e Jesus, ele vai trabalhar na tua vida. Jesus, ele vai fazer que o mal caia por terra. Jesus vai operar, mas tem que ter um esforço da nossa parte. Não é só depender do pastor, não, igreja. Não é só vir no culto e ficar com a boca fechada, não. No culto você tem que orar. No culto você tem que louvar, cantar os hinos. No culto você tem que entregar a sua adoração, porque a Bíblia diz que é só aquele que pede que recebe. Se não pedir, vai receber? Não vai. Deus está dizendo hoje, se posicione, porque Deus vai te dar a resposta. Deus hoje ele está dizendo para você, toma uma posição na tua vida, mas não uma posição humana, de gritar, de xingar, de bater. Toma uma posição como uma mulher de Deus e busca Ele. Busca Ele de todo o teu coração, busca Ele de toda a tua alma, e Deus vai te atender. A Bíblia diz também no livro de Mateus capítulo 9, versículo 20, referente a uma mulher que ela tinha uma hemorragia. Aquela mulher há anos sofria com essa hemorragia. As mulheres entendem e compreendem muito isso por conta do processo de menstruação, que é um sangramento que passa por um período. Mas imagine essa menstruação nunca parar, ser contínua. Quando uma pessoa perde muito sangue, naturalmente ela começa a ter fraqueza. Ela desenvolve até doenças chamadas de anemia, pois o ferro do corpo sai e ela fica frágil, fica fraca. Aquela mulher durante 12 anos ficou assim, mas teve um dia que ela tomou uma atitude. Ela disse dentro do seu coração: eu já fiz tudo o que eu podia, eu já fui no médico, eu já fui em feitiçaria, eu já dei dinheiro para diversas pessoas, ninguém resolveu o meu problema, mas hoje eu vou tomar uma atitude. Me disseram que Jesus cura, que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus restaura. Eu vou ir até esse Jesus, e se eu somente tocar nas vestes dele, eu serei curada. Ela tomou o quê? Uma atitude, e ela foi até Jesus, fraca, doente. E quando ela chegou até Jesus, tinha uma multidão de pessoas. Ela não se amedrontou, ela foi empurrando um, empurrando o outro. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, o que aconteceu? Ela foi curada. Mas ela foi curada por quê? Por conta da fé dela. Jesus está dizendo que serão duas coisas que vão mudar a sua vida. Primeira, a sua atitude de não se conformar com a situação que você vive. E a segunda, a tua fé que Deus pode mudar a tua vida. A primeira coisa que você tem que tomar é uma atitude de, a partir de hoje, começar a buscar a Deus de todo o seu coração e ter uma fé que Deus vai responder a tua oração, que Deus vai salvar o filho, o familiar, o parente, que Deus vai abrir a porta que está fechada, que Deus vai entregar a cura, que Deus vai ouvir a tua oração, igreja. Toma essa atitude. E a Bíblia diz que no versículo 13
nós lemos no livro de Lucas 17, a Bíblia diz que os leprosos ficaram de longe e gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aqueles leprosos, há anos eles estavam com aquela doença, e quando eles souberam que Jesus estava passando por lá, prontamente eles tomaram atitude e eles foram e clamaram a Jesus dizendo: Jesus, compadece-te de nós. Jesus, nos ajude. Isso simboliza a oração, a atitude de recorrer a Jesus. Mas antes de eles falarem compadece-te, eles disseram: mestre, compadece-te de nós. O termo mestre significa que aqueles leprosos reconheciam que Jesus tinha o conhecimento, a sabedoria e o poder necessário para mudar a vida deles. A primeira coisa que você tem que também entender é que você tem que crer que o seu problema não é maior do que Jesus. A sua luta não é impossível para Jesus. Às vezes o inimigo ele trabalha na nossa cabeça dizendo: não tem mais como acontecer, é o fim para você, não tem mais jeito para essa pessoa. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer que você tem que somente crer, porque Deus tem o poder de mudar a tua vida, de restaurar a tua história, de operar sobrenaturalmente na área que você está buscando hoje. Aqueles leprosos, eles entenderam que Jesus poderia o curar. Ninguém conseguiu ajudar aqueles leprosos. Ninguém conseguiu entregar o que eles precisavam. Mas Jesus pode, igreja. E Jesus vai fazer. No versículo 14, continuando, a Bíblia diz que Jesus, ao vê-los, ele disse: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles foram purificados. Olha só, quando eles pediram para Deus, qual foi a resposta de Deus? A resposta de Jesus: eu não consigo te ajudar. Ele respondeu isso: isso é muito difícil para mim, não dá para mim te ajudar. Ele respondeu: vai, porque eu te curo, eu te liberto, eu te transformo. Ele diz: vai até os sacerdotes e mostra, e veja que vocês serão curados. Porque no livro de Levíticos, a palavra Levíticos capítulo 14, versículo 1 diz que o sacerdote tinha que examinar o leproso e detectar se eles estavam curados. A lei de Moisés estabelecia isso, por isso que Jesus disse: vai até o sacerdote. Um ensinamento: Jesus, ele não veio para mudar a lei. Jesus, ele veio para que a lei fosse cumprida. Jesus não poderia falar: olha, eu te curei, vai em paz, eu te curei, eu resolvi. Jesus não falou isso. Jesus disse: vai até o sacerdote, porque a lei de Moisés dada por Deus estabelecia isso. O Senhor já começa também a nos ensinar que as coisas não são da nosso jeito. Quando nós viemos para a igreja, não é para o pastor, a igreja, alinhar com as nossas vontades. Nós temos que nos adaptar à lei de Deus. Nós temos que mudar para entrar de acordo com a palavra de Deus. Sabe qual está sendo um grande problema? É que as pessoas estão querendo que a palavra de Deus se adapte a elas. As pessoas estão querendo chegar na igreja e o pastor tem que agradar a ela. Não, o pastor tem que levar a palavra como ela é. O pastor não está aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Está para ensinar o quê?
a palavra de Deus. E por isso que muitas pessoas às vezes não ficam nas igrejas. Por quê? Porque não querem ser obedientes à palavra de Deus. Querem que a igreja se adapte aos pensamentos dela, às virtudes dela, o jeito que ela acha. Mas o Senhor está dizendo: se você hoje vir com humildade aqui nessa igreja e ouvir a palavra do Senhor e obedecer a palavra dele, Ele vai te entregar a cura e o que você precisa em nome de Jesus. Jesus disse o quê? Ele declarou: vai aos sacerdotes e mostrai. E aqueles leprosos, quando ouviram aquilo, o que eles fizeram? Eles questionaram Jesus. Tem muita gente que vem aqui na igreja, o pastor ensina, e a pessoa sai: mas eu não acho certo isso, não é muito desse jeito. Para de ser desobediente e rebelde, ouve a voz de Deus, e se você ouvir, Deus vai te honrar. Muitos chegam na igreja e falam: não, mas eu acho que é assim, eu acho que é assado. Não, lá na minha... Não, gente. Ouça a voz de Deus. E aqueles leprosos ouviram, e eles não só ouviram, mas eles obedeceram. E eles foram até o sacerdote. E a Bíblia diz que no caminho, enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Diga glória a Deus, aleluia. Olha só como é forte. Deus ensina dois ensinamentos. Eles, para receberem o milagre que eles precisavam, eles tiveram que obedecer. E preste atenção na segunda coisa. Foi na hora que eles foram curados? Não. Olha, vou tentar dar ênfase nisso. Depois que Jesus falou aquilo, eles foram curados? Não. Enquanto eles estavam caminhando, eles receberam a cura. Jesus já está dizendo: vai ter pessoas que vão receber agora o que pedem, mas vai ter pessoas que enquanto estiver indo para a sua casa vai receber. Vai ter pessoas que enquanto estiver fazendo a janta vai receber. Vai ter pessoas que vai estar lá no trabalho e vai receber. Eu não sei qual é o dia, qual é a hora, qual é o momento, mas Jesus está te dizendo que se você veio buscar, se você obedecer essa palavra, Ele vai te entregar o que você precisa em nome de Jesus. Aleluia. Às vezes tem pessoas que chegam aqui e dizem: pastor, eu orei com tanta fé, mas eu não recebi. Não é porque você não recebeu agora, não é porque você não recebeu há um mês atrás, que Jesus te esqueceu de você. Igreja, Ele está dizendo: só continua perseverando, continua orando, porque na caminhada você recebe, e na oração você recebe. A Bíblia fala sobre o de repente de Deus. De repente, o Senhor virá em teu favor e vai te entregar o que você precisa, vai te entregar o que você anseia, mas continua na caminhada. Não pare de orar, não pare de buscar, não pare de adorar, não pare de vir aos cultos, porque enquanto você estiver caminhando, Jesus estará operando. É muito forte isso que Jesus está dizendo. É muito poderoso. E no versículo número 15, a Bíblia diz que um dos 10, vendo que foi curado, ele voltou, dando glórias a Deus em alta voz, e prostrando diante de Jesus, o agradeceu. Aleluia. Uma coisa eu te digo, é certa: você vai receber o que você está buscando hoje. Eu não sei se você está recebendo agora,
Eu não sei se você vai receber enquanto você estiver indo para casa. Eu não sei quando vai acontecer mais uma coisa. Eu sei, Deus te ouviu nessa noite e Ele vai te entregar. E olha só, depois que aqueles leprosos foram curados, a Bíblia diz que somente um voltou para agradecer. O Senhor está dizendo: quando você receber o que você está buscando, não deixe de o adorar. Somente um voltou. E ele voltou dizendo glórias a Deus, e a Bíblia coloca em alta voz. O milagre que Deus está operando na tua vida, você vai dizer em alta voz, vai ser um testemunho, Senhor. Você vai dizer para todo mundo: o meu Deus curou, o meu Deus libertou, o meu Deus restaurou, o meu Deus me honrou. Você vai dizer em alta voz e você vai glorificar a Deus. Outro ensinamento: você não tem que exaltar homens, você tem que exaltar a Deus. Não é o pastor Yuri, não é pastor fulano de tal, não é bispo fulano de tal que faz a obra, não, igreja. Não se engane. Toda obra quem faz é Deus. Se você está sendo curado, liberta. Não é eu, é Deus que habita na minha vida. Então nunca ache que foi homens que fez. É quem que faz? É Deus. E aquele homem nos ensinou que ele foi dando glória a Deus, mas ele se prostrou diante de Jesus e agradeceu. O que nós temos que ter para aquele que nos ajudou é a gratidão. Se você tem um pastor que está orando por você, um pastor que está te ajudando em oração, você tem que ser grato. E muitas vezes nós pastores vivemos isso. Nós ajudamos a muitos, mas como Jesus só voltou quantos para o agradecer? O reconhecer? Só um. É muito comum isso. Nós ajudamos muitos nos momentos de dificuldade. Muitos são abençoados, mas poucos são gratos, poucos reconhecem. O Senhor já está te curando, te tratando. Seja grato pelo pastor que Deus entregou na tua vida. Seja grato pela pessoa que te ajuda. Agora o segundo ensinamento: seja grato à igreja que você está recebendo a palavra. Ame a sua igreja, cuide da sua igreja, ajude a sua igreja. Isso é gratidão. E muitas vezes nas igrejas as pessoas perderam isso. Igreja, nós temos que ser gratos na onde nós estamos recebendo a palavra de Deus. Você tem que saber como a sua igreja está. Você tem que querer o bem do seu pastor. Você tem que orar pelo seu pastor. Você tem que ajudar na evangelização. Você tem que ser grato, porque você sabe que aqui você está recebendo Deus na tua vida. E Jesus, ele fez uma pergunta: não eram 10? Cadê os 9? Olha só, ele curou quantos? 10. Mas quantos reconheceram e foram gratos a Jesus? Só. Será que você é uma dessas pessoas? Será que quando Deus te honrar, que Ele vai te honrar, você ainda vai permanecer na fé buscando? Será que quando você estiver próspera, com um casamento abençoado, com uma família abençoada, ainda você vai ter tempo de vir aos cultos? Ainda você vai orar na madrugada? Ainda você vai evangelizar? Ainda você vai rogar a Deus? Será? Deus está te ensinando hoje. Eu vou operar na sua vida, mas seja grato à igreja que você recebeu essa palavra. Seja grato ao pastor que orou por você. Seja grato ao Deus que te honrou.
tenha gratidão em seu coração, igreja. Aleluia. E no versículo 19, a Bíblia finaliza dizendo: Jesus disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Aquele leproso, o único leproso, voltou até Jesus em gratidão, dobrou os seus joelhos e agradeceu. E Jesus disse: levanta, porque foi a tua fé que te salvou. Eu finalizo a palavra hoje dizendo: não vai ser o pastor que vai te salvar, não vai ser a igreja que vai te salvar, mas é a sua fé em mim, a sua fé em Deus. A sua fé em Deus vai te curar. A sua fé em Deus vai libertar o seu familiar. A tua fé em Deus vai restaurar o seu relacionamento. A tua fé em Deus vai operar na sua vida financeira. A tua fé em Deus vai entregar a salvação da tua alma. Mas a Bíblia diz: como que eu e você podemos ter fé? A fé vem de ouvir a palavra de Deus. Para você permanecer e ter fé, o que você tem que fazer? Buscar a palavra de Deus. E como você faz isso? Vindo nos cultos. Toda a oportunidade que você tiver, venha cultuar, venha ouvir a palavra de Deus. Toda a oportunidade que você tiver, abre a sua Bíblia e leia, porque através da palavra de Deus você tem a fé, e através da fé você recebe tudo o que você precisa. Diga amém e diga glória a Deus.